RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos. Muito boa tarde, tudo bem para você aí de casa? Estamos ao vivo aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter e site rdctv.com.br. Hoje um programa um pouquinho diferente, com uma entrevista exclusiva com um cara que daqui a pouquinho tu vai ver, vamos dar uma seguradinha, né? Aquela ansiedade para tu compartilhar no Facebook, dar o RT no Twitter também, porque é muito importante. Todas as verdades, tudo que você queria saber, tu vai descobrir hoje. Ó, vamos começando a falar do Zafari, né? Para daqui a pouquinho vir a entrevista exclusiva de Paulo Brito, com um grande treinador do futebol brasileiro. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Zafari e os seus espetáculos na época de Natal e também no ano inteiro também, assim como a nossa querida pousada Casa Rosa lá em Canela. Olha, aquele festival de cinema tá fazendo falta. Aí a pousada Casa Rosa e Canela, lá na Governador Flores da Cunha, 150 em Canela. Gente, dá uma passadinha lá, ó, final de semana tá chegando, leva a nega véia, leva o nego velho, leva a família inteira pra Casa Rosa e Canela. E agora, entrevista exclusiva de Paulo Brito com Papito, com Odair Hellmann. Ele perguntou tudo mesmo que você aí de casa queria saber. Tudo belezinha? Olha, estamos aqui nesta entrevista exclusiva para nós, para a RDC TV, com Odair Hellmann, que foi tanto assunto, né? Foi polêmica nos últimos meses. Primeiro, porque muita gente queria que saísse do Internacional, porque com o trabalho feito, o Internacional chegou a bons resultados, mas muitos torcedores, ou poucos torcedores, aqueles mesmo de sempre, estavam achando que o Odair já estava atrapalhando, que o time era um Barcelona. E o Odair agora é notícia porque o Internacional caiu bastante depois que ele saiu, né? E a gente falava isso, o Odair vai sair, vocês estão pedindo para sair, vem alguém de fora, não conhece o grupo, vai testar jogadores que ele já sabia, já tinha testado e já sabia o resultado que poderia dar, né, no Internacional. Odair Hellmann, quero começar perguntando o seguinte: onde vai trabalhar Odair Hellmann? Primeiro, Brito, prazer estar contigo, com todos vocês. E não sei, estou aguardando o final do ano
tem algumas situações para acontecer. E, Já teve proposta? tem alguma situação que está mais para se definir ou não. Eu espero que se defina pelo sim, né? Mas vamos aguardar aí o término do Campeonato Brasileiro, ver como é que o mercado vai se movimentar. O mercado é bastante restrito, né? Mas eu tô tranquilo, tô esperando uma situação importante para que eu possa fazer mais um bom trabalho à frente do próximo clube. Bom, você se criou no Internacional, conhecia os jogadores, principalmente a base, experimentou jogadores, era auxiliar antes, tanto que já conhecia os jogadores, porque já estava trabalhando no Internacional. Isso facilitou. Você consegue repetir um trabalho num grupo, por exemplo, que você vai assumir, vamos dizer, em janeiro, ou você vai indicar jogadores para esse grupo? Como é que é essa relação, Helder? Não, eu sou claro que essa passagem toda que tu falou, nas categorias de base, foram 10 anos, né? Eu entrei em 2009 nas avaliações técnicas e saí treinador do Internacional, né? Então participei de todos os estágios do clube. E o próximo clube é a montagem que a gente fez, por exemplo, a montagem de 2018 mais rapidamente, claro, e também 2018 para 2019, onde o Internacional, com muita dificuldade financeira, com dificuldade de ir para o mercado fazer grandes investimentos, todos nós tivemos que ter criatividade, buscar para qualificar o nosso grupo ainda mais, porque era um grupo qualificado, mas para buscar mais qualificação, porque nós tínhamos 3 competições e eu acho que dentro dessa realidade que o Internacional viveu, nós buscamos e olhamos e fomos no mercado e conseguimos trazer jogadores importantes para o nosso elenco e que pudesse fazer com que a gente desenvolvesse o trabalho. Bom, agora vamos entrar no Internacional. Como é que você, que esteve no comando do time nos últimos 3 jogos, quando o Inter saiu da segunda para a primeira, aí entrou num ano que todo mundo dizia, se permanecer na primeira, vai ser uma grande coisa. Você chegou em terceiro no Brasileiro. Você foi finalista do Campeonato Gaúcho, só perdeu para o Grêmio nos pênaltis. Você foi finalista da Copa do Brasil, o Inter não era finalista há muito tempo, não ganhou, mas a gente sabe a fase que está o Atlético Paranaense e o jogo foi no Beira-Rio e a torcida acabou achando que aquilo foi o fim do mundo. Você saiu do Internacional no Campeonato Brasileiro em 4º lugar. Hoje o Inter terminou em 8º lugar. Então, como é que você vivia, sabendo que tinha feito tudo isso? As críticas, né, que puxadas por alguns, e alguns comentaristas entravam nessa onda, né? E como é que você, a sua família, você sabendo o que tinha feito, como é que você, de maneira silenciosa, né, porque não podia se manifestar muito, né, viveu tudo isso? Não, eu sou um cara bastante tranquilo em relação a isso, Brito. Eu estou no futebol há muito... Tu acompanhava? Não, primeiro que eu não tenho redes sociais, não acompanho, eu tenho assessoria de imprensa e a principal assessora que eu tenho é minha mulher, é minha esposa, que... Ela acompanhar. Ela que acompanha. Imagino que deve sofrer a família de um cara que faz um trabalho que todo mundo sabia, mas sempre tinha aquelas críticas. Fora maionese! Mas tu sabe uma coisa que eu vou te falar, Brito? Vou te falar uma coisa. Lá no início de 2018, onde eu recebi a oportunidade e eu era um auxiliar e me tornei treinador, tinha uma desconfiança maior, uma situação de torcida. No começo foi mais difícil. No começo. Aí meus filhos sentiram mais, porque iam para o colégio e aí os colegas começavam a incomodar quando perdiam um jogo, quando ganhavam um jogo. Depois as coisas foram... Claro, a gente fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, fomos terceiro, com a maior pontuação da história, junto com outras 2 competições. Eu acho que, se eu não me engano, foi Abel e Tite que fizeram, mas não vindo do pior momento da história, né? Não vindo do seu pior momento, porque quando um clube do tamanho do Internacional cai, é o pior momento da história. Então nós retomamos ali rapidamente, já fomos terceiro e classificamos direto para a Libertadores. Com o mesmo time da segunda divisão. Praticamente, com poucos investimentos que o Internacional naquele momento podia fazer.
Então nós fomos criativos, todos nós, buscamos, montamos um time altamente competitivo e organizamos, tivemos um modelo de jogo bem sólido e que deu esse resultado. Mas tu sabe que eu vou te dizer, Brito, após isso, e principalmente agora, e claro que para você comprovar isso, você teria que estar comigo nas ruas, no shopping, nos restaurantes onde eu vou. Shopping? O que as pessoas vêm falar para mim são só coisas positivas. Que saudade do Odair. Não é nem esse, isso também acontece. Eu já vi essa história com outro cara. Mas a receptividade, sabe, a abordagem das pessoas comigo, independente de quem seja, se é mais velho, criança, torcedor mesmo, aquele que vai a estádio, a abordagem que eu tenho é muito positiva. As pessoas só me trazem carinho, me trazem boas colocações, e eu não passei em nenhum momento, eu podia ter dito, cara, mas eu tive uns momentos ali, não passei em nenhum momento, porque foi gradativo essa confiança, esse respeito, e mesmo após a demissão, as pessoas me tratam muito bem, têm reconhecimento, pelo menos frente a frente comigo, entendeu? Sim. Agora tem uns valentes aí de Twitter, valente de... Sabe, na vida nós sempre temos uns valentes, né? Desde quando pequenininho, quando a gente vem lá do interior, do meio do mato, que tu veio também, e eu vim um pouco mais lá do interior de Santa Catarina, sempre tem uns, e aí cada um que siga a sua vida do jeito que quiser. Eu respeito a diferença, respeito a crítica, eu não respeito outras coisas. Sim. Como é que você fez um grupo que hoje todo mundo fala e é um grupo fraco, não é? A gente vendo aí Flamengo, a gente vendo o Grêmio, que tem uma fábrica de jogadores na base e não para de sair jogador da base e tem um dinheiro. O Flamengo é um milionário, traz quem quiser do exterior e fez a campanha que fez, né? Como é que você fez esse grupo do Internacional ter um 11 e alguns reservas, ser um time vencedor? Assim, Brito, primeiro que eu discordo de ti, assim, eu acho que o grupo não é fraco, o grupo é um grupo de qualidade. Não, comparando com o Flamengo, comparando com o Palmeiras... Não, mas é que se tu fizer essa análise, claro, o Flamengo contratou o Gabigol, contratou o Arrascaeta, entendeu? Gerson. Mas os jogadores do Internacional são jogadores de qualidade. A nossa ideia de 2018 para 2019 era aumentar em número o plantel e também buscar jogadores de características diferentes, porque a gente tinha um modelo de jogo e uma ideia em 2018 bem consolidada, com uma característica bem específica, e a gente queria agregar outras características, e aí junto, no final do ano, a gente sentou, conseguimos dentro da realidade, porque isso é importante, né? E quando eu ouvi algumas críticas e algumas situações, elas eram do momento, né? Do jogo anterior, mas aquelas pessoas, elas faziam a leitura do todo só depois com mais calma, né? No momento ali de uma derrota, no momento de uma situação, mas depois com calma, certamente ele fazia a leitura. Pô, mas há 1 ano e 10 meses atrás nós estávamos na 2ª divisão. Há 1 ano e 8 meses atrás a gente estava passando o pior momento da história, entendeu? Então o que a gente fez? Dentro da realidade que o clube tinha, o Internacional não teve dinheiro para ir buscar. Não teve, agora ano que vem vai ter uma situação um pouco melhor, porque entrou uma situação de premiação, mas o clube quando vem dessa dificuldade toda, paga muita conta. E para deixar salário em dia, para deixar a estrutura em dia, foi melhorado o CT do clube, a estrutura do CT melhorou. Tudo isso não é da noite para o dia que se tira um time da 2ª divisão. Sim. Por que se cai para a 2ª divisão? Cai por decreto? Não. Cai porque começou a fazer coisas ruins, porque começou a fazer coisas que não eram corretas, e aí vai para o fundo do poço. E você não sai do fundo do poço e não constrói a casa num dia. Ela é um processo. Eu acho que esse processo nós conseguimos fazer, e agora o Internacional, neste ano, ou no próximo ano, 2019, estará em outro estágio. Não é o estágio ainda de igualdade com as outras equipes, com esse poder de investimento, com tudo isso, mas estará em outro estágio, reconstituída do processo de queda, de frustração, de pior ano da história, mas vai estar em outro estágio. E aí vai poder, talvez, investir um pouco mais, não igual aos outros. Nós estamos falando de diferença de orçamento, Brito. Eu não sei se não é diferença de orçamento de 400 milhões.
E isso os clubes brasileiros têm que se dar conta, porque senão daqui a pouco o Brasil vai virar a Espanha. Entendeu? Em termos de, eu não estou falando em termos de tamanho dos clubes, porque temos vários clubes gigantes aqui, eu estou falando em termos de orçamento. Aí um clube vai ter para iniciar o ano 850 milhões, 900 e outro 300. Será que faz diferença esses 600 a mais ou não? Meu Deus. Faz diferença na estrutura, faz diferença na logística, faz diferença na possibilidade de você trazer mais qualidade para o teu grupo, mais quantidade, ou um jogador que às vezes você conseguiu construir uma ideia de jogo, mas pô, eu gostaria de um jogador de velocidade, um jogador não sei o quê, e com esse teu poder de investimento, o que tu faz? Tu vai lá e busca, e ele encaixa no time. Então eu acho que o Internacional está em outro estágio para o próximo ano. Teu time: Marcelo Lomba, Zeca, Rodrigo Moledo, Zeca ou Bruno, você mudou depois, Rodrigo Moledo, Cuesta, que é uma bela dupla de área, e o Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick, na frente o Nico Lopes, o Guerreiro e o D'Alessandro. Como é que você fazia esse time, um time encaixado que brigava até o último minuto? O Patrick, uma fortaleza, ia levando tudo que tinha pela frente, era muito criticado. Esse time, esse 11 fechadinho, com poucas opções, né, de modificações durante o jogo, a gente sabe. Mas como é que esse 11 do Inter chegou a todas as campanhas, final do Gauchão, quartas de final da Libertadores, só eliminado pelo Flamengo, que acabou campeão e era uma metralhadora, final da Copa do Brasil e quarto lugar do Campeonato Brasileiro? Porque são jogadores de qualidade. Como é que hoje não são? Como é que hoje eles estão brigando? Chegaram à última rodada brigando para entrar na pré-Libertadores. Eu continuo afirmando que são jogadores de qualidade e dentro da ideia de jogo, por exemplo, do modelo de jogo de 2018, nós tínhamos Damião, Potker e Nico. Começou depois, quando eu comecei a colocar o Nico numa nova função, porque eu acreditava que o Nico tinha essa capacidade e se mostrou que podia fazer, tanto que ele assumiu a titularidade. Era um time muito mais sólido, uma linha de 4 com um tripé de meio-campistas. Agora tu falou numa coisinha que eu preciso te perguntar. Todo mundo fala que o Inter, enquanto tiver o tripé de volantes que o Odair Hellmann implantou, você tinha um tripé de volantes com o Lindoso, Edenilson e Patrick? Não, e antes com o Rodrigo no lugar do Lindoso, né? No ano passado. E primeiro que eu acho que o futebol brasileiro ele tem... Todos fazem gols? Não, todos fazem gols e todos faziam gols. E um time precisa ser equilibrado, principalmente naquele momento qual o clube estava retomando a sua confiança técnica. Ou o clube estava no seu melhor momento de confiança técnica na segunda divisão. Não. Então você tem que retomar de uma forma bastante sólida. Então solidifica-se a defesa, arma um time consistente defensivamente e depois vai fazendo progressões, como a gente fez em 2019. Primeiro que eu discuto e divirjo dessa situação de que são volantes, essas nomenclaturas que o futebol brasileiro, algumas pessoas elas querem ser bastante modernas, mas ainda continuam usando a nomenclatura, não, porque os volantes, na minha visão, e eu respeito a diferença, e quem pense ao contrário, o Edenilson não é volante. O Patrick não é volante. É meia. Ou não é só volante, eles são meio-campistas. Meio-campistas que podem... Tu lembra quando antigamente se jogava no 4-3-3, com 3 meio-campistas, um volante, ou o cara ficava mais por trás, o meia-direita, o meia-esquerda, que a gente chamava o número 8, o número 10. Eu os considero meio-campistas, tá? E meio-campistas que chegam de trás para fazer gol, para infiltrar. Falcão, Batista e Carpegiani, que chegou a ser um trio que jogaram juntos no Internacional, os 3 de origem eram volantes. Sim. E eram ruins. Só que, e características diferentes. Por exemplo, o Maicon e o Matheus Henrique, eles são volantes na nomenclatura. Mas para alguns, para mim, são meio-campistas. Só que com características diferentes dos meio-campistas que o Internacional tinha. Os meio-campistas nossos, Edenilson e Patrick, são jogadores de velocidade, de força.
São jogadores que eles não são tanto de ficar trocando passe para ter a posse de bola, não é essa a melhor característica. O Edenilson um pouco mais do que o próprio Patrick, mas são jogadores que chegam de trás, que infiltram, que rompem a linha, que têm a força. Para quê? Por que isso? Para que tu possa dar liberdade para quem? Para que tu tem um meio-campo consistente desse? E foi onde a gente conseguiu chegar, por exemplo, na final da Copa do Brasil, o terceiro do Brasil. Você monta um meio-campo desse consistente e forte, você consegue dar mais liberdade para o D'Alessandro, mais liberdade para o Nico Lopes, mais liberdade para o Guerreiro. Claro que em alguns momentos você consegue mais, outros momentos você consegue menos, ser agressivo. Isso aconteceu em 2 ou 3 jogos fora de casa e se pegou que o Internacional fora de casa, eu não concordo. Pega os 116 jogos, 116 que eu fiz. Tinha o mesmo conceito, a mesma ideia, é que às vezes tem que combinar com o adversário, né? Sim. Às vezes o adversário joga melhor que você. Pouca gente considera que tem 11 do outro lado querendo ganhar. E às vezes o adversário não deixa você jogar. Por mais que você tenha uma ideia consolidada, por mais que você queira adiantar seu time, por mais que você tente ser mais agressivo, o adversário naquele dia foi melhor que você. Então essas leituras todas tem que ter. Quem avalia aqui dentro, profissionalmente, tem que ter essa tranquilidade e essa avaliação. Quem avaliar de fora tem todo o direito de fazer a avaliação que quiser, eu as respeito. Agora, eu, aqui dentro como profissional, não posso me valer, porque se eu sair aqui na rua, eu e tu sair aqui agora, depois da entrevista, até o portão ali, eles vão escalar 10 times diferentes. E quem é profissional... No Brasil, todo mundo é treinador. E quem é profissional não pode trabalhar desta forma, e não foi assim que eu trabalhei. A propósito, o torcedor sempre indaga, por que ninguém usa o Sarrafiore, que o Sarrafiore é craque? Você não escalava, o Cobalcini não escalava e o Zé Ricardo não está escalando. É bom jogador, eu sei, tem futuro. Qual é a característica do Sarrafiore e por que ele não joga no Internacional? O Sarrafiore é muito bom jogador, com característica de qualidade técnica, de boa finalização, boa visão de jogo. Mas o torcedor quer ele como titular, por que ele não é titular? Porque eu vou responder por mim. Né? Após 10 de outubro, outros profissionais respondem por eles. O Sarrafiore, quando chegou, logo lá no início, o Sarrafiore não tinha jogado nem profissionalmente ainda. Sim. E quando veio para o Internacional, tinha um tempo que precisava se esperar para que ele pudesse estar apto a jogar. E por todas as negociações, aquelas situações todas. Ele evoluiu muito nesse período, né? E eu, na verdade, o que eu não consegui com o Sarrafiore foi manter ou dar uma sequência de titularidade para ele. Mas o Sarrafiore jogou 10 jogos, iniciou 10 jogos comigo e entrou em mais 20. O Sarrafiore jogou 30 partidas comigo. Não sucessivamente, mas teve partidas que ele repetiu. Mas naquele momento eu achava que D'Alessandro, que Nico, que outros jogadores, por exemplo, quando a gente fazia a troca de equipe, eu às vezes optava por jogadores de velocidade, né? E outras vezes fiz opção por ele. O Sarrafiore jogou contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Eu coloquei o Sarrafiore para iniciar o jogo contra o Aliança Lima, na Libertadores da América. Ele é um jogador para ser titular? Assim, ele era um jogador que tinha a nossa confiança, eu o colocava para jogar, só que talvez eu não tenha conseguido dar uma sequência para que ele pudesse se tornar titular, entre aspas, da equipe. O que pode acontecer a qualquer momento, né? Outros profissionais vão vir, ele está no grupo, é um jogador de qualidade, ele ano que vem certamente estará em outro momento da sua carreira, porque é um jovem, né? É um jovem, mas é um jovem com muito talento, com muita capacidade e que eu tenho certeza que tem totais condições de em algum momento assumir a titularidade do Internacional e fazer a sua sequência de jogos. Me fala agora sobre o Wendel, que é muito criticado no Internacional e a torcida odeia, né? Não gosta. A torcida, vários jogadores que não gostam, depois a gente vai falar do Patrick. Mas o Wendel, especialmente, o torcedor vaia muito durante todo o jogo, critica muito. Me fala sobre o Wendel, qual é a tua opinião? É engraçado que em 2018 eu me lembro que a minha assessora de imprensa me falava que a torcida ou a imprensa, não sei quem, qual era o movimento, que gostaria que o Wendel fosse titular e o Iago fosse banco. Não teve isso?
Eu não me lembro. Não sei, tu é da imprensa, tu podia me dizer, porque eu só vejo algumas coisas, entendeu? Então, o Wendel é um jogador de qualidade, é um bom jogador. Só que é um jogador de características totalmente diferentes do Iago. E o Iago na equipe já tinha se encaixado perfeitamente no modelo de jogo. O Iago é um jogador de profundidade, de velocidade, é um menino que tem uma capacidade de valência. As valências físicas do Iago são, talvez, naquele momento, elas eram as maiores do Brasil, e ele foi se consolidando e ganhando confiança tecnicamente. E ganhou titularidade da equipe comigo. E em alguns momentos, chegou quase a ter vaia para o Iago no Beira-Rio. Porque o Iago chegava na fase final do campo, lá na parte terminal do cruzamento, do último passe, e às vezes errava, às vezes tinha uma dificuldade, mas mesmo assim eu o mantinha, por quê? Porque o time estava encaixado com aquele movimento. O Cuesta tinha uma saída de bola muito qualificada, eu fazia com que o Iago desse profundidade, amplitude, para trazer o cara da beirada para dentro, para criar uma dificuldade. Essa mecânica estava encaixada, Brito. Quando o Iago sai, o Wendel é outra característica. O Wendel não é um jogador de profundidade, o Wendel não é um jogador de força. Até um pedaço. Ele é um jogador de técnica e de posicionamento, e um cara experiente. Talvez essa mecânica também, que já estava bem consolidada, também o dificultou para que ele pudesse fazer ali logo no início bons jogos e gerasse uma confiança que ele pudesse jogar normalmente, porque ele é um jogador de qualidade técnica, ele é um jogador experiente, é um jogador importante para o grupo, mas essa cobrança, essa desconfiança talvez do torcedor, gerou no próprio jogador aquela falta de confiança que o jogador precisa, né? Porque às vezes o cara tá tão confiante que as coisas fluem naturalmente. E às vezes o cara tá pressionado porque ele quer mostrar, ele quer fazer, ele quer que as coisas deem certo e elas acabam não acontecendo. Então, o que eu posso dizer é que eu tenho o maior respeito pelo Endo, como tenho por todos os jogadores. Os defendo sempre e é assim que farei em toda a minha carreira. Mas que talvez o que possa ter prejudicado também o Wendel naquele primeiro momento foi essa mecânica de jogo que ela estava bastante constituída e é uma mudança de característica que talvez não tenha gerado para ele uma confiança que ele necessitava. Alguns Paulo Britos da vida aí achavam que o Patrick poderia ser um bom lateral esquerdo, não é? Sabe que quando nós fomos a buscar o Patrick, e eu me lembro muito bem quando a gente fez as observações, o seguinte, eu volto a falar daquela situação que nós não tínhamos muita capacidade financeira de investimento. O Patrick veio, se eu não me engano, de graça, pelo salário, porque nós visualizamos ele no Campeonato Brasileiro, e quando fizemos essa observação, nós precisávamos de alguém para a lateral esquerda, nós tínhamos a vontade de ter um cara pelo lado do campo, um cara que talvez jogasse no meio campo ali, por dentro, um canhoto, nessa visualização. Quando a gente visualizou isso e essa possibilidade de negociação, disse, o Patrick pode fazer a lateral, ele é um jogador polivalente, ele pode fazer um centro de campo e também pode fazer uma cara desarma, uma beirada. É veloz e então vamos trazer de forte. Se nós não temos capacidade financeira para trazer 3 jogadores, né? Vamos no primeiro momento vamos trazer um cara que se a gente necessitar a gente usa ele aqui na lateral esquerda, né? Para nos nunca necessitou, né? Não, eu usei ele algumas vezes na lateral esquerda, usei, mais durante o jogo, né? Mas é que nós já... Por quê? Porque o Iago se firmou como lateral esquerdo. Sim. Então, nós buscamos uma outra situação de função para o Patrick, né? Então, foi essa observação e outra coisa sobre o Patrick. O Patrick tem qualidade técnica, mas junto da qualidade técnica que ele tem, qual é a sua principal característica? Força, velocidade, romper linha, chegar na área, entendeu? O Patrick como característica, ele não tem essa característica, ele não é um jogador que vai ficar trocando passe aqui, ele não tem a característica do Matheus Henrique e do Mike, mas ele tem uma outra característica importante que para um time, quando você monta um jogador com essa força, com essa capacidade de romper linha, ele é importante. O cara, se tiver na entrada da área a bola e tiver 5 pés de adversário na frente, ele chuta os pés junto e bota tudo junto. E tem jogador hoje em dia no futebol mundial que se tiver o pé de alguém na frente, ele não chuta com medo de se machucar. E o Patrick já chuta tudo junto. Sim, é um cara de força, um cara que
chega, tem velocidade. Então, eu respeito as opiniões, mas lá dentro, essa visualização, e o Patrick sempre foi um jogador importante, sempre foi um jogador muito importante, nos ajudou muito e ajudou o Internacional muito nesse processo de retomada. Você saiu do Internacional e foi eliminado da Libertadores da América, perdendo para o Flamengo nas quartas de final. O Flamengo que acabou depois atropelando todo mundo e acabou com o título da Libertadores da América. Como é que foram os 2 jogos desta eliminação com o Flamengo? Pois é, Brito, eu acho que a gente fez 2 bons enfrentamentos. No primeiro jogo do Maracanã a gente teve uma ideia, porque sabíamos que o Flamengo era um time de perde-pressiona, como a gente fala, né? Era um time que quando atacava e perdia essa posse, ele te pressionava muito rápido no campo ofensivo, e aí se recuperasse essa bola ele te pegava desorganizado. Então a gente tinha que ter um cuidado muito grande nessa organização defensiva, mas mais do que isso, no momento que a gente recuperasse essa posse de bola, a gente tinha que conseguir sair daquela primeira pressão do Flamengo. E a escolha naquele momento, porque atravessavam bons momentos, o Sobis tinha feito um grande jogo no Mineirão contra o Cruzeiro, D'Alessandro atravessava um grande momento, e a escolha foi de D'Alessandro, por exemplo, e Sobis, para que quando a gente recuperasse essa bola, chegasse num Sobis, chegasse num D'Alessandro, chegasse num Guerreiro e a gente saísse daquela primeira pressão. Nós não teríamos a velocidade no primeiro momento, porque não é essa a característica deles, mas nós sairíamos através da técnica, do passe, da experiência. E depois, na continuidade do jogo, dentro do planejamento, colocaríamos jogadores de velocidade para que contraste também, no momento que os laterais do Flamengo apoiassem e abrissem as costas, a gente pudesse encontrar esses espaços e fazer os nossos gols. Eu acho que nós conseguimos até os 35 do segundo tempo. Já estava começando a ter vaias dentro do Maracanã para a equipe e para os jogadores do Flamengo. Eu acho que a gente não conseguiu nesse jogo, no processo. A gente conseguiu a primeira parte muito bem, que foi a organização. Nós não deixamos o Flamengo praticamente conseguir criar as jogadas que eles criaram contra outras equipes, mas no momento que a gente recuperou a bola, a gente não conseguiu fazer essa transição. A gente não conseguiu agredir tanto o Flamengo. E aí, claro, isso vai tornando mais difícil, porque você vai tendo um pouco mais de dificuldade no jogo. Mas o Flamengo, olha que engraçado, fez o gol num contra-ataque. No momento que nós estávamos sem o Moledo no sistema defensivo, porque a gente tinha batido um escanteio, o Moledo já estava na área, a bola veio para rebote, o Edenilson driblou 2 jogadores no meio campo, só que o Moledo já ficou lá para a jogada ofensiva. E aí eles recuperaram essa bola, o Felipe Luiz recuperou, deu um passe para o Everton Ribeiro aqui na beirada, que deu um passe, se pegar o passe milimétrico do meu lado aqui, para o Bruno Henrique, então foi num contra-ataque, quando a gente estava desorganizado, não estava todo estabelecido, e aí o segundo gol é consequência já desse primeiro, que você toma o gol, você desequilibra um pouco, e futebol é assim, Brito. Eu costumo dizer, quando se toma um gol, rapidamente você tem que concentrar muito rápido, você toma um segundo rápido. E quando você faz a mesma coisa, faz o gol, vai dentro, porque certamente tu vai criar situações importantes para fazer o segundo gol rápido. Então, eles fizeram o segundo, nós tivemos uma chance claríssima com o Nico, claríssima com o Nico, que ficou de frente com o Diego. A bola saiu do lado, não, ela saiu para o lado, e no Beira-Rio, no início do jogo, o Flamengo talvez mais tranquilo pelo resultado que tinha feito lá, criou duas situações com o Gabigol importantes. Nós não nos encontramos nos primeiros 15 minutos de jogo, aí depois sim, depois nos encontramos, nos impusemos contra o Flamengo. No segundo tempo nos impusemos, criamos as nossas oportunidades. O Flamengo, eu me lembro que não conseguia produzir também ofensivamente aquilo que tinha produzido no Maracanã, porque nós estávamos tendo imposição e jogando, e aí fizemos 1-0. E aí 1-0 ficou 7 minutos o VAR parado. E aí, claro, deu uma esfriada no jogo, e aí nós fomos buscar de todas as formas esse segundo gol. E aí num contra-ataque, novamente, 45 ou 46 do segundo tempo, ou 44, um contra-ataque, porque a gente já estava todo dentro do Flamengo para buscar a vitória, e as minhas substituições foram para que a gente fosse buscar o segundo gol mesmo. E claro, você se expõe, quando você abre o time, você se expõe um pouco, mas eu fui pro tudo ou nada naquela situação de buscar a vitória. Quem estava na beira do campo sentia que dava para buscar,
mas infelizmente eles puxaram um contra-ataque e fizeram 1-1. O torcedor falava muito que você era um time medroso, um time que fazia e se recolhia. Como é que era essa situação? Eu não concordo. Não concordo porque nunca foi treinado isso, um conceito de treino nunca foi. Fazia o gol e aí o outro time tinha que crescer para tentar o empate. Talvez se pegou um pouco do jogo do Atlético Paranaense, o jogo do Flamengo, onde a gente não conseguiu talvez ser mais agressivo ofensivamente, né? E se criou uma situação como se fosse todos os jogos. Contra o River, por exemplo, não aconteceu, contra o Alianza Lima não aconteceu, E aí eu posso citar, da mesma forma que tu cita alguns exemplos, eu posso citar 45 exemplos diferentes desses, dos 116 jogos que nós fizemos, entendeu? Agora que realmente em alguns jogos a gente não conseguiu, mas aí foi porque nós não jogamos bem, porque nós não conseguimos produzir aquilo que produzimos em outros jogos. Faz um gol, então, o adversário, a crítica entendeu? era que tu fazia um gol e se recolhia. Não é se recolher. Não. O adversário quer empatar e traz o time para trás. Nunca foi esse conceito treinado, nunca será esse conceito treinado, nunca foi passado isso aos jogadores e é só conversar com eles. Agora, em alguns momentos, não é nem que você queira ou não queira, nem que você treine um ano, é o clube, o time naquele dia... Né? Porque o torcedor... Não, o time naquele dia ele consegue te empurrar lá para trás. Sim, entendeu? Ele consegue te empurrar lá para trás. Então, vamos pegar um exemplo. O Grêmio e Flamengo. O Grêmio foi empurrado e muito empurrado. Né? O Renato quis fazer aquilo? Não, o Renato até tentou pressionar alto, o Renato até tentou adiantar suas linhas, o Renato buscou fazer tudo aquilo que ele vinha fazendo durante o tempo todo dele, só que durou até os 25 minutos do primeiro tempo. Por quê? Porque o adversário encontrou soluções dentro do jogo, foi mais competente, criou situações, que fez um gol, fez 2, fez 3, e é assim, futebol é isso aí. Há um time sempre do outro lado. Então, o que eu posso te garantir é o seguinte, nunca será, nas equipes que eu trabalhar, e nunca foi no Internacional, um pedido feito aos jogadores. Talvez em algum momento os adversários nos conseguiram ser mais impositivos do que nós, e talvez em alguns momentos nós não jogamos bem mesmo. Não conseguimos produzir para sermos ofensivos. Agora, treinado, conversado, pedido, jamais foi feito isso, e isso pode... Aí você tem liberdade para conversar com quem você quiser. Como é que é o seu relacionamento com o Renato? Como é que foi durante os clássicos grenais? Como é que era? O que ele falava para você no seu ouvido? E o que era dito na imprensa? Como é que foi todo esse relacionamento? Brito, tu não conhece um ditado que diz assim, o que se faz em Vegas, fica em Vegas? Essas resenhas são resenhas... De técnico. Essas resenhas são resenhas de quem está dentro da bola, então elas ficam aqui. Jamais colocaria publicamente, tenho certeza que o Renato da mesma forma, porque eu já ouvi fazendo isso. Então isso vai ficar no imaginário aí do torcedor. Então eu vou te perguntar outra coisa. Muita gente imagina que o D'Alessandro é um jogador que é marqueteiro, que vai lá e xinga e que arruma briga com o adversário, e ele é a mesma coisa no vestiário. Como é o D'Alessandro no dia a dia, no vestiário, para um treinador? Pô, eu acho que todos os clubes do mundo gostariam de ter um marqueteiro desse, né? 10 anos jogando no seu clube, vários títulos, só alegria para o seu torcedor. Pô, eu quero... De grupo, é bom de grupo? Que jogador aceita ficar na reserva? Quiçá, Brito, no meu próximo clube eu tenho uns 25 D'Alessandro, 10 D'Alessandro. Sério? D'Alessandro é um exemplo, Brito. D'Alessandro é um exemplo profissional e pessoal. É um argentino que veio para o Brasil há 10 anos atrás, venceu, virou ídolo de uma nação, ganhou títulos. É um cara que chega todos os dias, talvez o mais cedo do clube é o que chega, é o que sai depois, é o que treina, não pede para não treinar, treina o que tem que treinar, faz as coisas profissionalmente, defende o clube, defende jogadores, defende todo mundo. Pô, esse cara tem que... Agora, esse tipo de cara, eu vou te dizer o seguinte, está até faltando. Sim. Está até faltando esse tipo de cara. Nós vamos ter que ter jogadores assim nessa nova geração aqui para o futebol brasileiro. Então, o D'Alessandro, eu só tenho que dizer o seguinte, é um exemplo fora e dentro de campo, me ajudou demais quando jogou, porque agora estava jogando fino da bola, e outra, nós perdemos ele na final da Copa do Brasil, nós sentimos demais, porque
Ele naquele jogo eu tenho certeza que ele ia jogar muito, e infelizmente perdemos ele no jogo da final, nos fez muita falta, mas o D'Alessandro, quando teve o momento de esperar, de não iniciar os jogos, respeitou a minha decisão. Nunca, pois é, o ídolo que ele é, que tudo isso que você falou, quando você resolvia deixar ele no banco, conversava com ele, hoje tu vai ficar para o segundo tempo porque tem que armar um esquema diferente, mas de mais marcação. Nunca reclamou, nunca achou ruim, com toda a moral que ele tem? O D'Alessandro sempre quer jogar. Ele quer jogar até sinuca, entendeu? E é assim que tem que ser. Jogador nesse nível de competitividade é assim. Mas ele nunca, sempre respeitou a minha decisão, sempre respeitou o coletivo. E no momento até que não estava jogando em 2018, eu me lembro de uma entrevista dele, porque muito se falava e tal, ele deu uma entrevista e ele falou uma frase que me marcou muito. Ele disse: eu respeito a decisão do Odair, eu estou junto com o grupo, eu estou junto com os companheiros, claro que eu quero jogar, mas eu respeito a decisão. E outra, eu vou buscar a minha oportunidade de jogar de novo dentro do campo como eu sempre fiz. As pessoas acham que não, que tudo que sou eu que mando, que sou eu que decreto, mas pelo contrário, eu vou buscar a minha posição de jogo dentro do campo. E ele fez isso. Depois, quando ele começou a jogar novamente, ele fez isso buscando a posição dentro do campo, sempre com o maior respeito. Então eu tenho maior admiração e respeito por esse cara pessoalmente e profissionalmente. O que será do Odair agora no futuro? Você pensa em assumir um grande time, dar continuidade nesse grande trabalho que fez no Internacional? Você pensa, você já teve anos atrás a dificuldade de ter jogado, né, em times menores. Você pensa em, de repente, um mercado como o da China, onde se trabalha alguns anos e o gerente do banco sorri o resto da vida? Ou você prefere continuidade, mostrar aqui no Brasil um time grande, São Paulo, Rio, de qualquer lugar? Eu queria que como é que é o nome do presidente do Barcelona, do Real Madrid? Não, Brito, assim, ó, eu tenho surgiram algumas situações agora pós-internacional, mas como eu tinha apalavrado com o pessoal que trabalha comigo, com o meu agente, com a minha família, tinha palavrado de esperar uma situação para fora do Brasil, que teve uma conversa, e aí agora nos próximos dias vai se ter uma definição ou não, né? Vamos concretizar ou não. Fora do Brasil. Fora do Brasil. Vamos concretizar ou não, e aí ao mesmo tempo está terminando o Campeonato Brasileiro, e aí vou visualizar também a abertura desse mercado. Vou ver como é que vai ser essa abertura, e aí... Até agora não recebeu proposta nenhuma do Brasil. Não, surgiram algumas coisas, surgiram algumas situações, e tu não mas... Não, como eu te disse, eu tinha essa situação de lá de fora... Tá dando prioridade então para fora? Não, naquele momento, logo depois que eu saí do Inter, eu fiz porque foi o que surgiu para uma situação ali, porque lá terminou o campeonato agora, parou, e tinha as últimas duas partidas, 18 e 26, e isso estava estabelecido lá. Então quando terminasse, iria se sentar para ver se confirma ou não a situação, porque tem que ser, para uma decisão dessa, Brito, ela tem que ser bom para o clube, mas tem que ser bom para ti também, para tua família, entendeu? Não é uma coisa assim que você analisa rapidamente e toma uma decisão. Você tem que ter um cuidado, porque você vai morar... Eu já morei fora do Brasil, eu sei das dificuldades que é, então eu tenho que tomar essa decisão, não só tua, mas também certeza o clube. Então ainda não está definido, vai definir na próxima semana, se isso se concretiza ou não, mas ao mesmo tempo abre o mercado agora do Campeonato Brasileiro. E aí surgir assim E aí eu vou visualizar o que vai surgir de possibilidade no futebol brasileiro, e se tiver que não surgir o negócio fora do Brasil, não surgir agora, eu vou esperar com tranquilidade, confiando no trabalho que fiz no Internacional e no trabalho que vou fazer na próxima equipe, uma situação boa para que eu possa ir e desenvolver mais um grande trabalho. Tu pegou um time na segunda divisão e foi todas as campanhas que a gente citou já aqui durante a entrevista. Se surgisse um Fluminense, um Vasco, que não ganham há muito tempo, e surgisse com menos dinheiro, uma China para deixar com a vida tranquila o resto da vida, você preferiria o quê?
Eu quero que venha às 3, às 4, às 5 e daí eu vou decidir. Aí eu vou ver o que vai ser melhor para mim, para minha família, para o clube. Eu quero que venha. O pior é não vir, Brito, entendeu? O Oscar, né, que era do Inter, São Paulo, jogava na seleção, tá lá na China e não quer nem saber de voltar, mas ele tá esquecido. É que na verdade eu já joguei na China, né? Eu joguei em Hong Kong. Já. Sim, já tive lá como É jogador. mesmo, eu não lembrava disso. E Hong Kong é uma cidade maravilhosa, né? Hong Kong é uma cidade maravilhosa. Sim, mas tu precisa de um tradutor. Precisa de tradutor, porque mandarim não é fácil. E em Hong Kong fala inglês, porque foi colonizado pelos ingleses. O inglês se fala se aprende no colégio, na escola. Já a China não é assim, né? Sim. A China não é dessa forma. Já existe uma abertura maior, né? Com essa globalização, já existe essa abertura, mas não é a mesma coisa que viver em Hong Kong. Sim. Entendeu? Se tu for para a China, já tem o Marcelo Rosa lá de treinador, então a gente pode arrumar mais uns aí. Eu vou toda semana. O Márcio Tigrão tá lá. Pode ter a nossa pelada. Eles estão lá trabalhando no futebol. O Márcio Tigrão, lembra? O zagueiro do Inter. Ah, o Márcio Tigrão tá lá. Tem outros amigos lá trabalhando em... Já dá para fazer uma pelada. Já dá para montar um time do Inter lá dos anos 90. Mas isso não está definido, Brito. Eu vou sentar agora a partir de semana que vem e vou definir. E esse tipo de decisão, ela só se for muito boa para a família, pessoalmente e profissionalmente. E aí, domingo agora, né? Agora acabou o Campeonato Brasileiro, terminou a rodada. Vamos ver o que vai acontecer no mercado de treinadores. Mas como eu te disse, se eu tiver que ficar também esperando uma oportunidade, uma boa oportunidade, vou ficar esperando, porque eu sei que não é fácil fazer o trabalho que foi feito no Internacional. Eu sei o quão duro foi fazer esse trabalho. Saiu pela porta da frente e deixou as portas abertas. Quando eu dei a entrevista no final, eu saí pela porta da frente, com a cabeça erguida. Gostaria de trabalhar de novo no Inter? Mas com certeza. Eu tenho certeza que um dia eu vou voltar, e vou voltar para botar a faixa, para ser campeão, que para mim foi o que faltou para fechar com chave de ouro todo esse trabalho. Eu acho que foi um grande trabalho. E aí ele seria excepcional se a gente tivesse conseguido colocar aquela faixa da Copa do Brasil. Mas também acho que fiz um papel e participei de um processo importante do clube nesse momento. Um momento de reconstrução, um momento difícil do clube, no qual eu assumi, e eu acho que eu consegui dar conta do recado, fazer um bom trabalho, e eu tenho certeza que um dia eu vou voltar. E aí sim, não precisando mais reconstruir nada de segunda divisão, em outro estágio, aí é para brigar mesmo com a possibilidade e com certeza botar a faixa, porque para mim, na minha visão, foi a única coisa que faltou do trabalho para coroar ele, para dizer com a boca cheia, foi excepcional aquele título da Copa do Brasil. Como não aconteceu, houve uma frustração, eu também fiquei frustrado, o torcedor também ficou, mas isso não pode apagar o grande trabalho que foi feito. Mas eu com certeza um dia eu volto e vou botar essa faixa junto com o torcedor colorado. Alguma coisa que você queira acrescentar rapidamente para encerrar a entrevista? Quero acrescentar o seguinte, Brito. Depois, se tu quiser ir tomar um banho de piscina, aí tá liberado. Entendeu? Só não tem churrasco. Não sei nadar, não posso tirar o pé. Só não tem churrasco aí porque sem grana. Tô sem grana, desempregado. Mas eu quero só agradecer, primeiro agradecer ao Inter, né, pela oportunidade, pela honra que me deram de ser treinador do Internacional. Vou seguir minha vida, vou seguir minha carreira. Como eu disse, um dia eu volto. Quero agradecer ao torcedor colorado por todo o respeito, por todo o carinho que teve comigo, que tem comigo nas ruas. Agradeço demais de coração. Peço desculpas a situação de não ter conseguido o título da Copa do Brasil, mas como eu disse, foi um grande trabalho, foi um trabalho em um momento difícil do clube, onde a gente conseguiu retomar, reconstruir, e tenho certeza que um dia eu volto para a gente conseguir colocar essa faixa, tá bom? Fiquem com Deus, um grande Natal, já vou aproveitar, né, Brito? Um grande Natal, um grande final de ano, e tamo junto. Fica com Deus. Maravilha. Muito obrigado. Grande Brito, obrigado. Essa entrevista aí que foi concedida para a gente, para mais uma emissora que eu não vou falar, e que não é das gigantes aí, o Daí Real abrindo essa exceção, falando com exclusividade para a gente. Bom dia para você e até a próxima.
RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos.